Olá, bom dia, irmãos queridos da IBM. Estamos aqui mais uma vez para o estudo bíblico, onde nós vamos mais uma vez estudar uma porção da palavra do Senhor. Estamos estudando o Evangelho de João, portanto, nós vamos iniciar com uma oração. Oremos. Senhor Jesus, nesta manhã nós queremos te agradecer por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Nesta manhã nós queremos te pedir, ó Deus, a tua sabedoria, para que nós possamos entender a tua palavra, para que nós possamos entender o quão grande é o Senhor nas nossas vidas. Ó Pai, nós nesta hora queremos pedir a tua provisão, a tua providência, Senhor, nos lares daqueles que necessitam, Senhor, do conforto, necessitam, Deus, de providências. Ó Pai, que o Senhor possa estar abençoando, derramando, ó Deus, vindo do alto céus, a sua misericórdia, o teu amor para conosco. Muito obrigada, Senhor. Oramos também pelo nosso país, que o Senhor, ó Deus, possa estar abençoando, capacitando, Deus, os governantes, ó Deus, fazendo com que todos possam ser dirigidos pelo Senhor e que não haja, ó Deus, nenhum mal, nenhuma corrupção, nenhuma mentira, ó Deus, neste momento sobre o nosso país. Ó Pai, te pedimos, ó Deus, por aqueles que estão hospitalizados em meio a essa pandemia, que o Senhor esteja visitando, Senhor, aliviando todo o sofrimento, Senhor Jesus. Nós entregamos nas tuas mãos essas vidas que tanto precisam do Senhor. Obrigado porque o Senhor já tem atendido as nossas petições. Obrigado porque o Senhor tem abençoado, Deus, muitos dos nossos irmãos, dos nossos familiares. Muito obrigada, Senhor, porque nós somos o teu povo e nós confiamos no teu amor para conosco. E por isso nós te somos gratos e imploramos, no nome de Jesus, fica conosco nesta manhã. Amém. Na última vez que nós estivemos juntos presencialmente na Igreja Batista Metropolitana, nós cantamos aquele hino que fala: Deus vos guarde pelo seu amor. Vamos ouvir agora, nesse momento, e logo em seguida o irmão Moisés terá então um momento onde vai nos ajudar com o ensino da palavra de Deus. Deus nos guarde
alunos da nossa EBD. Estamos mais uma vez aqui para estudar sobre o Evangelho de João. Estamos no capítulo 15. Ele é basicamente a continuação do capítulo 13 e 14, em que Jesus está preparando os discípulos para, evidentemente, a sua ausência, que seria culminada com a sua crucificação. Então, nós vamos começar o estudo fazendo a leitura no capítulo 15, do 1 ao 5, em que Jesus começa a sua palavra, os seus ensinos sobre dar frutos, amar, sofrer e testemunhar, no capítulo 15. Mas vamos começar lendo de 1 a 5. Leiamos. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Jesus começa esse texto aí do capítulo 15 se autodeclarando, se apresentando como a videira, uma videira. Só que ele enfatiza a sua videira verdadeira. Ele estava, evidentemente, se referindo ao povo de Israel do Velho Testamento, em que Deus plantou uma videira ali na Palestina, ali a partir da chamada de Abraão, em que ele chama Abraão para formar uma grande nação que pretendia Jesus, que pretendia Deus formar o seu povo de Israel. Mas agora Jesus começa esse texto aí dizendo: eu sou a videira verdadeira. Ele estava reunido com os seus 11 discípulos. Judas havia se retirado para cumprir o seu papel e Jesus começa a sua prédica, o seu ensinamento, a sua advertência, dizendo isso. Era a 7ª declaração do eu sou no Evangelho de João. E é interessante, porque a videira poderia ser apenas uma videira, como toda a vinha que Jesus estava se referindo. Uma referência a algo muito valioso. Todo agricultor que possuísse uma videira, ele evidentemente era uma pessoa de posses, rico, porque economicamente ele estava muito bem situado. Mas Jesus se coloca como a videira verdadeira. Nesse texto, principalmente de 1 a 8, nós encontramos aí 3 verbos: o verbo ser, o verbo estar e o verbo permanecer. E é nessa condição que Jesus coloca com esses 3 verbos que nós queremos hoje estudar. Primeiro, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. O que Jesus quer dizer com isso? Primeiro, que ele, como videira, ele era uma planta e o pai era aquele que cuidava da planta. E como agricultor e como o viticultor, ele cuidava dos ramos da planta, objetivando a produção, objetivando a frutificação. Como nós vemos aí, todo ramo deveria estar preso, firmado, fixo na videira, no tronco, que era Jesus. E
E a condição de estar firmado é que poderia dar condições, evidentemente, de frutificar. E se não estivesse firmado, não poderia produzir bons frutos. O agricultor e o pai, que era o agricultor, que é o agricultor aí, ele viria podar os ramos para que pudesse frutificar e frutificar melhor e dar mais fruto ainda. Então nós vemos aqui duas condições. Primeiro, o filho era a videira, estava se colocando como videira. O pai como agricultor. E o cristão, e aí ele estava se referindo aos seus discípulos, que somos nós, os cristãos, o ramo da videira. O ramo é que dá fruto. É no ramo que nós encontramos o fruto. Então, Jesus já coloca aí, vocês já estão limpos. Já estava se referindo, talvez, com os 11 apenas, sem Judas, que não estava ligado na videira. Não estava ligado na videira e jamais poderia dar frutos. Vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado. 3 anos ali com Jesus, evidentemente aprenderam muito e estavam dentro da palavra e com a palavra dentro deles. E Jesus enfatiza, permaneçam em mim, permaneçam na palavra e eu vou permanecer em vocês. E se vocês permanecerem na palavra, permanecerem em mim, que sou a palavra, vocês vão dar frutos. Há uma colocação aqui muito interessante. Se não estiver na palavra, não produz nada. Se estiverem na palavra, poderão produzir algum fruto. Mas se firmarem na palavra e permanecerem na palavra, poderão produzir muitos frutos. Ora, Jesus estava aqui mostrando que o Deus Pai, como agricultor, tinha uma expectativa de produção dessa videira, a produção de muitos frutos. E quais seriam esses frutos? Paulo, em Gálatas 5:22, enfatiza quais são os frutos. E seriam os frutos que virão de dentro dos cristãos, que estariam limpos e estariam com o Espírito Santo. Nós temos assim, no versículo 5, que há uma expectativa de produção dos frutos, se permanecer em Cristo e Cristo permanecendo em nós. Aí, se ele permanecer em nós, nós daremos muitos frutos. Mas ele enfatiza uma última coisa nesse versículo 5. Sem mim, nada podeis fazer. Ora, evidentemente que Jesus está dizendo, com ele nós conseguiremos produzir frutos em abundância, que é a expectativa do Pai. Agora, a partir do versículo 6, nós temos uma outra colocação. Vamos ouvir a leitura. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Então, nesse versículo 6, em que ele está enfatizando ainda que devemos permanecer nele para produzir, ele coloca aí, se não permanecer, será como o ramo que é jogado fora. Olha só, Judas não estava presente. Esse foi um ramo da videira que não daria fruto. Ele deixou de acompanhar o mestre, ele resolveu se desligar da videira verdadeira. E olha, o que acontece com aquele que realmente não está ligado à videira? A certeza é que é um crente nominal. Ele está frequentando a igreja, dando o dízimo muitas vezes,
louvando, cantando, frequentando a escola bíblica dominical, mas ele não está ligado. A palavra de Cristo não está nele e ele não está na palavra. Não vai produzir frutos. E esse ramo, ele vai ser lançado fora. Me lembra muito bem aqui o capítulo 24 de Mateus, em que Jesus, naquele discurso escatológico, ele enfatiza aqueles que chegam diante do Pai, diante do Filho, e dizem: em teu nome nós expulsamos demônios, nós pregamos, nós evangelizamos, nós fizemos tanta coisa, mas tudo que fizeram, na verdade, não teve valor nenhum, porque eles não creram, não permaneceram e Cristo não esteve neles. Realmente, ramo que não produziu efetivamente nada. Apenas eram cristãos ou crentes nominais. Apenas estavam e frequentavam a igreja, mas não permaneciam e não permaneciam em Cristo e logo foram lançados no fogo, serão lançados no fogo. Mas se as palavras de Cristo estiverem em nós, pediremos o que quisermos e seremos atendidos. Essa é uma promessa da videira verdadeira e para aqueles que são os ramos que estão ligados, firmados, permanecendo. Então nós enfatizamos nesse texto todo, ser, estar e permanecer é muito importante para os ramos na videira, para produzir e para ser atendido nas orações. E, finalmente, nesse texto de 1 a 8, nós temos o seguinte: por que nós produziremos frutos? Por que nós, esses frutos que Paulo cita lá, tanto em Efésios 5:9, como em Gálatas 5:22, amor, alegria, paz, longanimidade, justiça, verdade, bondade, misericórdia, fidelidade, tudo isso é para glorificar o Pai que está nos céus. Não é para nossa glorificação, não é para nossa glorificação pessoal, nosso engrandecimento pessoal, é para engrandecimento do Pai. Esses bons frutos e esses muitos frutos que serão produzidos pelos ramos ligados e que permanecem na videira para glorificar o Pai que está no céu, como Cristo glorificou o seu próprio Pai. Do capítulo 15 de João, que vai de 9 a 17. Mas vamos ler de 9 a 12 primeiramente. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Encontramos aqui também alguns verbos que Jesus conjuga nesse texto também: amar, obedecer, permanecer. E também tem o escolher lá no final. O que me chama muito, mas muito atenção nesse texto aqui é o que Jesus coloca da qualificação do amor e da intensidade do amor, colocando como relação dele com o Pai. Olha só, é algo assim de impressionar. Como o Pai me amou, assim eu os amei, e permaneçam no meu amor. Ainda ele enfatiza o permanecer. Além de permanecer na palavra, permanecer no amor. Jesus coloca como o Pai, da mesma forma que o Pai me amou. Mas será que o amor de Deus pelo Filho, como foi isso? Como nós pensamos?
Olha só, toda vez que Jesus orava ao Pai, ele mostrava que havia uma relação íntima do Pai com o Filho, uma relação de amor. João 3,16 mostra Deus amando o mundo. Mas aqui, Jesus fala que o Pai amou o Filho. E da mesma forma que o Pai, nessa intensidade do Pai, ele também amou os seus discípulos. E João, até num dos seus versículos, ele diz assim: e tendo amado os seus discípulos, amou-os até o fim. Até o fim. E aí ele diz assim: se obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. A condição para nós permanecermos nos mandamentos de Jesus é estar também permanecendo no amor dele. Da mesma forma que ele obedeceu aos mandamentos do Pai. Jesus foi obediente ao Pai. Foi obediente em tudo. Até no sofrimento, que nós conhecemos e sabemos. Ele poderia, na oração dele, lá no jardim do Getsemane, ele diz assim: se possível, passa de mim esse cálice. Ele poderia, até como homem, estar se recusando. Mas ele, amando o Pai e obedecendo o Pai, ele aceitou ir até o fim. Uma morte de cruz. E tendo lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria também seja completa, eu digo a vocês: amem-se também uns aos outros. Olha, e tem que ser um amor como o Pai amou o Filho e o Filho amou a todos nós. Da mesma forma que Jesus nos ama, nós temos que amar uns aos outros. Olha, é muito forte isso. É um mandamento, e não é um pedido de Jesus. E não é apenas uma sugestão de Jesus. Para que nós permaneçamos na sua palavra e possamos dar frutos, que é a ideia anterior, nós temos que permanecer nele e permanecer no seu amor e amarmos-nos uns aos outros. Jesus continua do 13 em diante, ainda dando uns conselhos para os seus discípulos. Vamos ouvir. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi do meu Pai eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento. Amem-se uns aos outros. Amem-se uns aos outros. Entenderam, né, irmãos? Entenderam. Entenderam que a coisa aqui é amar. É o amor. O Pai ama o Filho ama o cristão e o cristão ama o outro cristão, uns aos outros. Aí ele enfatiza: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Evidentemente que os discípulos ali não estavam entendendo, iriam entender depois. Como disse a nossa irmã Regina Pérez na quarta-feira passada, algumas coisas seriam entendidas depois, porque não dá para entender na hora. Mas Jesus aí já começa a colocar: ninguém tem maior amor do que dar a vida pelos seus amigos. E aí Jesus, ao invés de colocar os discípulos como servos, que já anteriormente sempre enfatizava que seriam servos, deveriam obedecer como servos, ele agora coloca: não chamo vocês mais de servos. Vocês
são meus amigos. O Senhor não precisa dar satisfação para o servo, mas eu, como amigo, sou seu confidente e quero vocês como confidentes também. Amigos confidenciam uns aos outros o problema, a dificuldade, planos, projetos e sonhos. Os amigos costumam saber tudo a respeito dos seus próprios amigos. E Jesus agora se achega mais perto daqueles discípulos, chamando-os de amigos. Por quê? Porque tudo que o Pai havia revelado a ele, filho, ele agora está passando para os seus amigos. Só os amigos têm aqueles segredos nossos. São segredos muitas vezes que nós não contamos e procuramos esconder de todo mundo, mas os amigos acabam tendo conhecimento. Jesus agora expressa a eles exatamente isso, dizendo: eu os amo, amo a todos vocês e amo como um amigo, e não como servo, para dar apenas ordens, porque vocês são meus amigos. E, sendo meus amigos, eu revelo tudo que o Pai me revelou. E agora, vocês, quero dizer uma coisa, vocês não me escolheram, eu que escolhi vocês. Olha que bênção maravilhosa. Sabemos que Deus nos escolheu, que Jesus nos escolheu como ramos da videira, com ramos para dar frutos, como discípulos dele para aprender, como aquele que vai dar continuidade no plano maior de Deus. Isso aí é um privilégio grandioso para todos nós, amigos de Deus. Só uma pessoa eu conheço na Bíblia, lá no Velho Testamento, que foi chamado amigo de Deus, confidente de Deus, foi Abraão. E olha só, Deus chamou Abraão e disse: olha, tem um plano para você. Sai daqui dessa terra, vai para outro lugar e você vai ser pai de uma grande nação. Olha, só um amigo mesmo poderia delegar a outro um plano como esse. Abraão, foi para Abraão. Agora Jesus está dizendo que nós somos amigos dele e ele é nosso amigo. E revelou o plano, e esse plano está com você, meu irmão. Esse plano, nesse texto de João 15, você está enquadrado nesse plano, o plano de Deus para dar frutos que Paulo revelou ali no Gálatas e também nos Efésios, e ele revelou para nós darmos esse fruto, e esse fruto ia ser revestido de uma forma que se tornava em evangelização do mundo. Olha os frutos que estão acontecendo. Outros estão também dando frutos por nosso intermédio, por intermédio daqueles 11 que chegaram até nós, dando fruto, frutificando como ramos frutíferos de uma videira que é a videira verdadeira. Mas ele revela ainda: vocês não me escolheram, mas eu escolhi para irem dar frutos. Fruto que permaneça. Até hoje, esses frutos estão permanecendo na face da terra. Porque aqueles 11 entenderam a missão. E será que nós estamos entendendo e dando continuidade, frutificando também? A fim de que o Pai lhes conceda tudo o que pedirem em meu nome. Há uma condição muito grande para que nós obtenhamos de Deus as respostas às nossas orações, os nossos pedidos. Hoje temos orado incessantemente, mas temos dado fruto para que as condições sejam satisfeitas. Essa promessa que foi dada aos ramos, que eram os discípulos daquela época, naquele dia, naquela noite, para carregar frutos eternos, que possam nossas orações serem respondidas. Aquela promessa permanece até hoje. Somos ramos dessa videira, somos amigos de Deus e devemos frutificar. E assim
a nossa alegria, como ele diz aqui nesse texto, será completa, vendo que Deus está nos atendendo, nós estamos sendo atendidos e estamos frutificando para glorificar o nosso Pai Celestial. Que Deus nos abençoe.